tá? Mas se tem condições favoráveis à vida, certamente tem o quê? Água. É por isso que disseram que Marte é um local provável, né, que a gente poderia colonizar, porque ela tem indícios que já teve água e que deve ter água escondida por lá também. Começa a geração agora, começa a fazer uma ponte. Já começa, né? Exatamente, congela a galera, né? Põe lá aqueles negócios futurísticos, né? Põe o pessoal congelado para acordar só quando chegar lá. Enfim. Acho mais fácil eles chegarem aqui. Né? Olha lá. Então vamos falar agora dos sais minerais, tá? Gente, sal mineral tem um monte, né? A gente tem vários sais minerais. A gente vai falar de todos? Não, a gente vai falar de alguns principais que estão embutidos na nossa alimentação, né? Diga de passagem, sal mineral você não fabrica, tá? A gente não consegue, o nosso organismo não consegue, nossa célula, lá no metabolismo, ela não consegue fabricar sal mineral. É por isso que tem esse nome, sal mineral. Ele vem de minérios, tá? Tá na terra, tá na pedra, tá certo? Então tá lá, tá na rocha. Então são sais minerais, né? A gente só adquire esse troço através da alimentação, tá? Não tem como seu organismo produzir sal mineral, tá bom? Outra coisa, a maior parte está concentrada onde? Nos nossos ossos, tá? Assim, na verdade, o nosso organismo é interessantíssimo. Vários lugares do nosso organismo, cada lugar é escolhido para armazenar alguma coisa, né? Então, no caso, os nossos ossos é o local escolhido para fazer armazenamento de sais minerais, tá? Não de todos, de uma boa quantidade deles, que são essenciais, são os principais essenciais na nossa fisiologia, né? E é por que a gente armazena? Porque a nossa alimentação é ótima, né? Todo mundo se alimenta sempre muito bem, com todas as quantidades necessárias de sais minerais, vitaminas, né? Então, o nosso organismo não precisa de forma alguma guardar, tá? Mas quando falta, ele tem então onde buscar. Porque tem determinado sal mineral, colega, que se faltar na tua vida, tu morre, tá? Você não fala, você não anda, você não respira, você não faz nada, por exemplo, sem cálcio. Nem enxergar direito você enxerga sem cálcio. Tá? Então, cálcio é o principal sal mineral que está lá nos ossos, não é? Tá? Outra coisa, você se movimenta porque o organismo gera energia. A nossa molécula energética, alguém sabe o nome dela? Da molécula de energia? Vou escrever aqui no meio, tá? Essa é a nossa molécula de energia, ATP. ATP significa adenosina trifosfatada. Esse fosfatado é de fosfato. Olha, outro elemento fundamental. Sem fosfato não existe energia. Tu pode estar inclusive cheio, você pode estar inclusive cheio de cálcio, mas se você não tiver fosfato, não vai produzir energia, porque a energia precisa inclusive de 3 fosfatos, tá? Adenosina trifosfatada. Adenosina trifosfatada. Quem vai falar mais disso para vocês é lá no futuro, quando vocês forem estudar bioquímica, tá bom? Bom, mas o importante para a gente é isso aqui, ó, tá? A gente não sintetiza e tá, a maioria onde está onde? Nos ossos, beleza? Alguns minerais, por exemplo, como alumínio, né, o boro, que pode estar presente no corpo sem nenhuma o quê? Função, tá? Todo mineral vai ter aquela função e tal. Não, ele pode estar lá e não pode estar exercendo nenhum tipo de função. O alumínio é um deles, o boro é outro deles. Outro, por exemplo, que não exerce função, e diga-se de passagem, é tóxico, né? E é um metal, tá? É o chumbo, certo? O alumínio também é metal, tá? Mas chumbo, por exemplo, é tóxico. Ele adora um neurônio. Ele não pode ver um neurônio que ele vai lá e, ó, se gruda nele, tá? E aí quando ele faz isso, ele mata seu neurônio, tá certo? Então existem alguns minerais que não são interessantes de serem absorvidos pelo nosso organismo, tá bom? Alumínio mesmo é um que ele não tem uma função tão específica, mas também ele não causa nenhum tipo de dano, né? Se não estiver, claro, em grande quantidade. Gente, até a água em grande quantidade mata. Você afoga literalmente as suas células, tá? Beber muita água é bom? É, tá certo? 2, 3 litros de água por dia é uma quantidade necessária, porque é o que você gasta, tá? Então você tem que repor. Agora, se você começar, não sei quem faz isso, né? Mas vai que tem algum doido que toma 10, 15 litros de água por dia, né? Gente, não é benéfico, tá? Pessoal, tome 13 litros, eu vi um artigo outro dia falando, tome 13 litros de água por dia e verá o seu corpo mudar. Vai ver mesmo, tá?
você vai fazer com que várias das suas células sanguíneas, inclusive, explodam. Tá? Ela não aguenta. O meio fica muito, que a gente chama hipotônico. Tá? Fica com muita água do lado de fora. Oi? Também, tá? Mas não só isso. A água, gente, em excesso do lado de fora da célula, tá? Se tiver muita água do lado de fora da célula, em concentração maior do que dentro, tá? Em termos de concentração que a gente chama de química, né? De soluto, tá? Vai começar a entrar água na célula, muita água. Começa a entrar água na célula, o que a célula faz? Ela incha, mas chega um momento que a membrana plasmática não aguenta, ela explode, ou seja, você mata a sua célula afogada, tá? Ela explode. Então, não pode tornar o meio externo muito, certo? Hipotônico, que a gente chama, que é uma grande quantidade de água, tá? Fala, querido. O veneno de rato? Tem. Tá? O chumbinho, ele mata justamente por parada respiratória. Porque o chumbo se adere às células nervosas. Tá? Pode ser, gente? Tranquilo? Então vamos lá, vou continuar. Tá? Outro. Faz parte do crescimento, claro, né, gente? Se está colocando lá no osso, né? Como é que você acha que seu osso cresce? Ele cresce por mineralização, não é? Ele endurece e ele vai crescendo, por quê? Porque o tecido vai endurecendo e adquirindo sais minerais. Tá? Outra. Defesa imunológica. A gente tem várias células no nosso sistema imunológico, né? A gente tem vários processos do sistema imunológico que são dependentes de quê? De alguns sais minerais. Tá? Então, sem a presença de determinados sais minerais, algumas células do sistema imunológico, elas não funcionam direito. Tá? Outro, ajuda na formação e manutenção dos nossos tecidos, dos músculos, dos órgãos e das células do sangue. Por exemplo, da célula do sangue, um sal mineral importantíssimo, alguém sabe me dizer? Ferro. Exatamente, ferro. Tá? Sem ferro, gente, a gente não consegue fazer transporte de oxigênio. Né? A pessoa, por exemplo, quando tem anemia, por carência de ferro, porque a gente tem vários tipos de anemia, mas o que a gente vai falar hoje é só por carência de ferro. Tá? A pessoa, primeiro dos sintomas, é a pessoa não conseguir respirar direito. Ela diz que está com falta de ar. Um dos sintomas da anemia por carência de ferro é a pessoa ter o quê? Uma dificuldade para respirar. Ela sente, né, carência de ar. Por quê? Porque ela está com pouco ferro. E se ela está com pouco ferro, ela não está conseguindo, né, fazer o transporte de oxigênio, não está conseguindo oxigenar as células. Então, alguns sais minerais são fundamentais para a manutenção de tecido, de órgão. Por exemplo, a nossa tireoide aqui, ó, ela não funciona sem iodo. Tá? Iodo. É por isso que aquele sal que a gente tem em casa, né, sal de cozinha, está escrito lá, sal iodado. Tá? Que é uma forma da gente consumir o iodo. Porque a gente está lá do mar, né? Se você fosse, né, praieiro, tá? Se a gente morasse lá no mar, tomasse banho de mar constante, né? Aquela coisa toda, não ia precisar comer sal iodado, não. Tá bom? A gente adquiria direto, né? Da água do mar, aquela coisa toda bacana. Mas, como a gente mora um pouco distante, certo? Então, e outras populações também, não só nós, tá? O sal é iodado, obrigatório. Senão vai adquirir uma doença chamada bócio, tá? Aquele papão que fica aqui, já viram? Assim? Então, aquilo ali é carência de iodo, tá? Impulso nervoso, gente. Não existe impulso nervoso sem sódio e potássio. Isso é só exemplo, tá? A gente vai falar desse troço todo de novo, mas só para você, né? Só sódio e potássio. Sódio e potássio não existe, né? Condução de impulso nervoso sem sódio e potássio. Não existe contração muscular sem cálcio. Tá certo? Ou seja, sais minerais são fundamentais para a manutenção de tecido, de músculo, de órgão e de células do sangue. Outra, aumenta a expectativa de vida, contribuindo para uma boa aparência, melhora o metabolismo, combatendo fadiga e estresse. Claro, gente, porque se você tem todos os sais minerais adequados, você vai ter um bom funcionamento dos tecidos, dos músculos, dos órgãos, né? Consequentemente, você vai, né, ter uma expectativa melhor de vida, você vai contribuir para a sua boa aparência e vai melhorar o seu metabolismo aí, né? Combatendo a fadiga e, no caso, o estresse. Tá certo? Então, você vê quanta coisa que o sal mineral faz, né? Outro. Pode ser encontrados livres, né? Na natureza aí, em forma de íons, tá? Ânions e cátions, para quem não lembra. Posso pagar esse trem aqui? Olha só. Para quem não lembra, né? Íons
são aquelas partículas positivas e negativas. A gente tem, por exemplo, assim, ó, NaCl. Isso aqui é uma molécula, não é um íon, tá? É uma molécula de sal, tá? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, aquele sal branquinho, tá bom? Quando você coloca isso aqui em meio aquoso, em água, tá? O que acontece é que a água quebra a ligação entre o sódio e o cloro. E eles se transformam, então, em íons. Ó, um fica positivo, o outro fica negativo. Então, quando a gente fala em íon, a gente está falando nisso aqui, ó. Tá? Uma carga positiva e uma ou negativa, tá certo? Então, a gente pode encontrar, tá, os sais minerais sobre esse formato livre, né, de ânions e cátions. Ó, ânions é esse daqui, é o negativo, e cátion é esse daqui que é o positivo, tá certo? Pode estar dissolvido na água, né, dentro e fora da célula. Pode estar também associado a outra molécula, tá, compondo outra matéria, enfim, não importa. A gente pode encontrar os sais minerais sob diversas formas na natureza, tá? Pode estar dissolvido, pode não estar, pode estar associado, não importa. Bom, agem na manutenção do equilíbrio osmótico, que é o equilíbrio da célula, certo? Devem ser ingeridos através de alimentação, claro, né? Se a gente não produz, tem que vir da onde? Da comida, tá? Da alimentação, que forneça a quantidade adequada dessas substâncias. Então, caso haja excesso, tá? Esse tende a ser eliminado através das nossas excreções, das fezes e da urina. O nosso rim, gente, ele é incrível, ele tem uma alta capacidade de conseguir eliminar excessos de determinados sais minerais. Mas às vezes ele não consegue não, tá? Quando tem muito, né, quantidade de determinados sais, por exemplo, o próprio fosfato, o próprio cálcio, né, eles costumam ficar lá no rim mesmo. Né? Eles começam a se juntar, se unirem e formar as chamadas pedras, né? As pedras no rim. Normalmente os cálculos renais, tá? São excessos de determinados sais minerais que não conseguiram, né, se dissolverem adequadamente e ser eliminados pelos rins, tá? Ou no caso pelas fezes. Bom, atua no processo respiratório, tá? No transporte de oxigênio e dióxido de carbono. No caso aí específico é o ferro, certo? Faz parte das enzimas que atuam no processo de respiração celular. A gente tem vários aí, no caso o magnésio é um deles, tá? Importante. Mais ou menos a gente tem uma capacidade de 8 miligramas por dia para o homem, de 8 a 18 miligramas por dia da mulher. Por quê? Tá? Esse é o ferro, tá, gente? Por quê? Olha só. Por que a mulher precisa de mais ferro do que o homem? Claro, né, gente? Por causa do processo menstrual, né? Caraca, tu joga sangue, né, assim, durante 2, 3, 4 dias. Tem mulher que é uma semana, né, jogando sangue. Ué, tá indo o ferro embora. Tem, inclusive, mulheres que ficam em processo de anemia durante a menstruação, tá? Então, tem até que tomar um reforço, né? Um pouco mais de alimentos ricos em ferro, tá? Fígado, por exemplo, né? Que delícia, né? Fígado é riquíssimo em ferro, tá? Eu, se fosse vocês, optava pelos vegetais verde escuro, tá? Couve, agrião, né? Os vegetais, brócolis, tá bom? Aquele espinafre, tá? Esses vegetais verde escuro, eles são ricos em ferro. É melhor do que fígado, tá? Enfim. Mas olha só. Principais doenças causadas pela falta de ferro. Bom, uma delas é a anemia, né? Diminuição de funções cognitivas psicomotoras, principalmente em crianças, ou seja, afeta também a questão do sistema nervoso, tá? E principalmente pela falta de oxigenação nele, tá bom? Dor de cabeça, tá? Também pela falta de oxigenação nas células, tá certo? Nervosas. Obviamente, se você não tem oxigênio nas suas células direito, gera o quê? Cansaço, fraqueza, tá? E diminuição da função dos leucócitos, tá certo? Quem são os leucócitos? São células de defesa do nosso organismo, tá? Então, gente, o ferro, ele é importante, né, dessas funções, e na carência desse sal mineral, a gente tem diversos tipos de efeitos colaterais aí no nosso organismo, sendo o principal deles, né, gerado pela carência de oxigênio nas células, tá? Por quê? A principal função dele está lá, ó. Atua no processo respiratório, tá? Então, ele transporta oxigênio e gás carbônico, ok? Ó. Onde é que a gente encontra, né? Então, tá lá o brócolis, né? O fígado de boi,
A farinha de soja, amêndoa, feijão também é rico em ferro, né? Todo mundo sabe. Ah, outro lugar que a gente encontra ferro, na panela de ferro. Panela de ferro, gente, sério? Tá? Populações carentes que às vezes não têm condições de comprar alimentos, né? Que são ricos em ferro, elas podem cozinhar. Tá a história do pôr prego, né? Vai cozinhar prego, tá? Mas é verdade, coloca prego, cozinha os alimentos em panela de ferro, porque durante o processo de cocção, tá? Há liberação dos íons ferro no alimento. Tá? É o mesmo ferro. É o mesmo ferro. É o mesmo ferro. Tá? O elemento ferro, ele vem dos sais minerais, é um sal mineral. Então ele vem dos minérios de ferro. É o que faz o prego, é o que faz a panela de ferro, ferro. Tá? É agora esquisito, né? Sei lá, vou colocar um preguinho aqui no meu arroz, né? Pra melhorar, tá? Bom, enfim, gente, amêndoa, feijão, aspargo, gema de ovo também costuma ter ferro. Banana, o que tem mais aqui, a gente vai ver lá na frente, banana tem muito mais, é potássio, tá? Assim, potássio. Banana, por causa do potássio, tá? Carne magra, peixe, marisco, cereja. Eu sabia, tia gente. É por isso que eu fiz questão de ler, né? Cereja, tá? Amendoim cozido, figo em calda, farinha de aveia, avelã, espinafre, broto chuchu, beterraba. Beterraba também, gente, riquíssimo em ferro, tá? Muito bom pra gente consumir, tá? Tá faltando água. Falta vários aqui, falta couve, tá? Também, certo? Ó, guarda o seguinte, maioria dos vegetais que são verdes escuros, tá? São ricos em ferro, tá? Em termos de vegetais. Tirando o caso aí da beterraba, que não é verde escura, tá bom? Oi? Quem chama? Não, cozido. Tá? O torrado, você perde a capacidade de absorção de ferro dele. Tá? Diga-se de passagem, gente, tem muitos alimentos que dependendo do processo de cocção que você faz, se você cozinha, se você frita, se você cozinha a vapor, se você cozinha dentro d'água, sei lá. Dependendo de como você processa ele, várias substâncias que tem nele se perdem. Tá? Alguns sais minerais, por exemplo, eles saem do alimento e se dissolvem na água. Tá? Então você perde aquele sal mineral para a água. Por isso que a gente sempre fala assim, não sei se vocês já ouviram falar, cozinha a vapor. Né? Alimento, a maioria dos alimentos, o azeite. As verduras, por exemplo, se cozinhar a vapor, brócolis, por exemplo, cozinhar a vapor, muito melhor. Você pode perceber que ele continua verde. Né? Se você cozinhar o brócolis no vapor, ele fica verdinho, fica lindo. Se tu meter aquela porcaria dentro d'água, né? Tá? Ele fica esquisito. Por quê? Porque a coloração do ferro lá é devido também ao ferro que está lá. Quando você coloca em água, tá? Você retira boa parte desse ferro da célula, você diminui a concentração. Então, muitos alimentos também são bons comer como? Cru. Tá? Fósforo. Ó, fósforo, tá? Então tá lá. Funções importantes do fósforo. Quem mandou você fazer isso? Não mandei você fazer isso. Que coisa difícil, né? Enfim, deixa pra lá. Vai ficar assim mesmo. Queria tirar essa porcaria aqui do centro, mas tudo bem, fica assim. Não, é porque ela tá em cima da... Tá acima da frase, tá? Enfim, então vai lá. Função do fósforo, tá? Atua na formação de dentes e ossos, mesmo porque dente é osso, certo? Então é a mesma coisa, tá? Faz parte de membranas celulares do organismo, sim, importante, ó. A membrana celular, que a gente vai ver das células, ela é formada por uma substância assim, ó. Tá? Essa substância chama-se fosfolipídio. É o grupamento fosfato, né? É o fósforo junto com o lipídio. Então, sem o fosfato, a gente não consegue formar um fosfolipídio, que é o principal componente de membranas biológicas. Então, tá aí mais uma importância do fosfato, tá?
participa do metabolismo lá dos carboidratos. Por quê? Porque ele é o principal formador da molécula de energia, tá? Que é o ATP. Lembra do ATP que eu coloquei aqui para vocês? Né? Então, o metabolismo de carboidratos no nosso organismo precisa de energia para quebrar as moléculas. Essa energia é essa daqui, ó. Lembre-se, toda energia é essa daqui, ATP. Então, para poder fazer o metabolismo de outras moléculas, eu preciso do fosfato, tá? Age também na contração muscular, em menor quantidade, mas age, tá? Por quê? Porque a gente precisa de energia para fazer contração muscular, né? Então, ele age em menor quantidade, porque ele age só na parte específica para mover a molécula durante a contração muscular. A gente já viu contração muscular? Então, é a próxima aula. Tá? Age na contração dos músculos, tá? Age em reações químicas que liberam energia. Reação que libera energia, né? Quebra de ATP. Integra também o DNA, certo? E o RNA. Ou seja, gente, sem fosfato, danou-se tudo. Sem fosfato você não tem membrana da célula. Então você não tem como ter a célula. Você não tem a formação do DNA, que é a principal molécula da vida, né? Onde estão as informações genéticas. Você não consegue gerar energia para o organismo, porque você não consegue formar molécula de ATP. Consequentemente, você não consegue metabolizar outras moléculas, ou seja, quebrar outras moléculas, você não tem como fornecer energia, ou seja, sem fosfato, danou-se, né? Boa parte da composição celular, né? E das questões relacionadas ao metabolismo celular, tá? Bom, principais problemas de saúde e doença causada pela falta, no caso aí, de fosfato no organismo. Ué, gente, se ele compõe osso, tá? Então, osso e dente. Vai ficar mais quebradiço seus ossos, seus dentes, pode causar dor nos ossos pela carência, né, desse sal mineral, tá? A ocorrência de pequenas fraturas, porque o osso vai ficando mais frágil, ok? Pseudofraturas. Resistência à insulina. Por que resistência à insulina? Porque ele participa lá do tal do metabolismo do carboidrato, né? Todo mundo sabe que precisa de insulina, todo mundo sabe. Estou partindo do princípio que vocês sabem. Todo mundo sabe, né, que insulina é importante para quebrar carboidrato, que é a glicose. Não é isso? É por isso que o diabético tem problema. Por que o diabético não pode comer açúcar? Diabetes tipo 1. Por quê? Porque não tem insulina. Certo? Então, sem a insulina, a gente não consegue metabolizar a glicose. Tá? Então, como a gente viu, o fosfato faz parte do metabolismo de glicídios, né? De carboidrato. Então, vai dar problema lá, ao quê? Na resistência da insulina. Debilidade muscular, por quê? Porque participa da contração muscular. Precisa de ATP, né? Para poder contrair o músculo. Não tem ATP, tem debilidade muscular. Falta de apetite. Falei assim, bom, dá até falta de apetite? Dá, gente. Tá? Na questão da falta de apetite, devido à grande quantidade que você tem de processos na célula que esse ATP faz parte, né? Então, você tem falta de apetite, você começa a ter fraqueza, dá taquicardia, tá? Dá perda de memória e miopatias, que são problemas relacionados aos músculos, tá? Ou seja, tudo que envolve a carência, tá certo? Desse sal mineral, está diretamente relacionado à função dele, é sempre assim. Se você sabe a função do sal mineral, consequentemente, a falta dele, o que ele tinha que fazer deixa de ser feito, né? Então, se participa do osso, vai dar problema no osso. Se participa de músculo, vai dar problema no músculo, né? Se participa do metabolismo de carboidrato, vai dar problema em metabolismo de carboidrato, ou seja, principalmente em relação à insulina, tá bom? Então, está sempre associado ao quê? À função, tá? Aí, onde é que a gente, né? O que pode acontecer também? Aqui tem uma observação, o excesso de fósforo, tá? O excesso de fósforo a gente chama de bastante, né? Hiperfosfatemia, muito fósforo, tá? Gente, muito fósforo causa hipertensão, por causa da contração muscular excessiva, aperta demais os vasos sanguíneos, então gera um aumento da pressão arterial, tá? Confusão mental, devido à grande quantidade de ATP que tem lá dentro da célula nervosa, certo? Transmite energia demais pelas células, né? Então dá uma certa confusão mental. Sensação de peso nas pernas, justamente por causa da musculatura, né? Que é afetada pelo excesso também de ATP. Tá? Então, na verdade, não é só a carência que gera problema. O excesso também gera
problemas no seu organismo, tá? A dosagem recomendada, ó, é de 700 miligramas por dia. Cólica intestinal? Menstrual? Hipo, baixa? Muita? Acho mais difícil, tá? Porque o processo de gerar contração muscular uterina, né, é um processo involuntário de, como é que eu vou explicar para você? De feedback do organismo, tá? Para poder, no caso, expulsar o sangue que vai estar lá, tá certo? Então é algo que o organismo faz de forma involuntária, constante, para poder resolver o problema, que é o quê? Desligar a região do endométrio, né? Que não houve uma gravidez, então retirar aquele tecido, tá? Então, na verdade, isso está mais ligado a questões hormonais, de intensidade, do que a carência ou a falta de um determinado sal mineral. Quando normalmente, às vezes, tem muita contração, pode ser muito forte, aí, na verdade, não é nem sempre o fosfato, é o cálcio. Tá? É uma hipercalcemia. Um excesso de cálcio que gera um excesso de tensão no músculo. Né? De tensão muscular. Fica muito... Sabe aquela contração involuntária que tem no músculo, às vezes fica duro, né? Dói, assim, você fala, doeu. Aí, às vezes, é um processo de um excesso de cálcio naquela região liberado. Aí, estou chutando, tá? Pode ser isso devido ao papel do sal mineral naquele processo. Tá bom? Mas, normalmente, é hormonal. Tá? Transtorno? Você falou de transtorno, TDAH? Um transtorno genético que tem? Sim. Não sei se está relacionado. Não sei mesmo. A relação do TDAH com sal mineral. Não, confusão mental é a pessoa não conseguir ter raciocínio direto, às vezes, com as coisas, se confunde, esquece, perda de memória. Tá? É uma confusão nesse sentido, tá? Ok, gente? Bom, onde é que a gente encontra, tá? Leite, né? O mais comum, né? Todo mundo sabe onde é tá? Encontrar fosfato, leite, derivados, principalmente queijo, carne também, castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju, normalmente as castanhas, né? Tem bastante. Ovos, tá? Principalmente de galinha de pata, tadinha da pata, né? Da pata. Peixe, avelã, carne de porco, alho, carne de siri, cogumelo e tamarindo, tá? São locais onde a gente tem uma boa concentração de fosfato, tá bom? É interessante você dar esse tipo de aula, por exemplo, para as pessoas que têm carência alimentar, né? Você manda a pessoa comer determinados alimentos que ela nem viu na vida, né? Tá? Aí você tem que encontrar o quê? Os mais comuns, né? Tentar ver o que é mais comum para ela. Esse aqui, gente, o selênio, tá? A gente precisa muito pouquinho dele, tá? A gente precisa de microgramas, ó. 55 microgramas por dia. É pouquinho. Você viu que lá no caso do fosfato é 700 miligramas, né? É muito maior a quantidade, tá? Devido à quantidade de funções que ele exerce no organismo também. Já o selênio, gente, a função e a importância dele, ele tem neutralização de radicais livres. Sabe aquela tal da função antioxidante, que também a gente vai ver lá na vitamina E? Tá? Não tem? Gente, cremes hoje em dia, né, de cosméticos, tudo tem rico em vitamina E, né? É bom porque é antioxidante. É porque excesso de oxigênio, gente, gera radicais livres no organismo, tá? E esses radicais livres, normalmente, ele é tipo uma toxina, é um veneno para o nosso organismo, tá? Assim, para simplificar a história, né? Então, é interessante que a gente faça a destruição desses radicais livres, tá? Então, uma forma da gente combater, né, é o quê? É o selênio. Tá? Prevenção de certos tipos de câncer, na verdade isso daí é um estudo, né? Não é algo 100% comprovado, tá? Que o selênio faça isso, mas está em estudo. Atua, né? Na cura de doenças hepáticas do fígado, ele é importante, por exemplo, no processo das pessoas que têm hepatite, infecção viral no fígado. A absorção de selênio ocorre no trato gastrointestinal, ele é armazenado principalmente nos rins e no próprio fígado. Que é o local, gente, fígado é o local, assim, que ocorre todos os processos metabólicos do nosso organismo, tá? Então, tudo passa pelo fígado. É um local que a gente tem que ter um extremo cuidado com ele, certo? Ele não só desintoxica nosso organismo, tá? Como ele é responsável por toda a metabolização de várias substâncias.
Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com ele. Então o selênio lá, ele é importante, né? Porque ele atua, por exemplo, na cura de doenças que possam afetar as células do fígado. Bem pouquinho a gente precisa, porque na verdade ele tem pouca atuação, tá? Problema de saúde, tá? Quando você tem carência de selênio, tá? Mialgia, que é dor muscular, tá? Degeneração do pâncreas, da região pancreática, sensibilidade dos músculos do corpo, é a maior suscetibilidade ao desenvolvimento do câncer. Em estudo, tá? Então, estudando a relação do câncer, né, com o selênio, com a quantidade de selênio. Gente, normalmente o selênio, aí que vem aquela questão, né? Está encontrado em alguns alimentos que a gente não tem muito costume de comê-los, tá? Exceto o milho aí, né? Tá? Mas assim, ostra crua, né? Tá? Farinha de centeio, as pessoas às vezes não têm hábito de comer farinha, né? Fígado de boi, que é uma unanimidade assim em relação a ser delicioso, né? Então todo mundo come fígado de boi. Semente de girassol, aquela sementinha de girassol branquinha é bom, né? Tem gente que gosta de abóbora também gosta de comer, aquela pretinha, né? Aquilo também é bom. Farelo de trigo, salmão, camarão, isso aqui às vezes não é acessível à maioria da população, tá? São produtos caros, né? E castanha do Pará, tá? Que é o alimento com maior concentração de selênio. Não sei se vocês já ouviram falar, em termos de nutrição, é importante todos os dias a gente consumir alguns tipos de sementes, né? Então, alguns grãos como esse. Então, a gente pegar uma castanha do Pará, 2 castanhas de caju, já ouviu falar nisso? 3 amêndoas, faz um pacotinho, né? Dessa e come aquilo ali uma vez por dia. Por quê? É o suficiente para lhe dar esses nutrientes, né, em quantidade para o seu organismo, tá? Então, castanha do Pará é importante, aí é onde a gente mais encontra selênio, tá bom? Digo. É destruição das células do pâncreas mesmo. Dependendo da região que vai destruindo, você perde a produção de insulina, você perde a produção de glucagon, que é outro hormônio, e você ainda perde a produção de suco pancreático. Tá? Não, diga. Quem chamou? Ah. Nenhum, nada. A gente não sintetiza nenhum sal mineral. Armazenar no organismo? Sim, a gente armazena nos ossos, mas nem todos são armazenáveis, tá? Nem todos os sais minerais a gente armazena. A gente vai armazenar no osso, ó, cálcio, tá certo? Muito pouco magnésio, mas a gente também armazena. Fosfato, né? Fósforo a gente armazena bastante, né? Iodo a gente tem um pouquinho, tá certo? A nutrição? Os sais minerais voltados apenas para a questão nutricional? Sim. Tá? Só questão nutricional. Então vamos lá. Então a partir de hoje todo mundo vai comer um pouquinho de milho, né? E uma castanha do Pará por dia. Tá? Potássio. Gente, esse daí, nossa, lembra que eu falei? Não existe impulso nervoso sem sódio e potássio. Tá? Então esse aqui a gente também precisa de uma quantidade grande por dia. Grande. Olha aqui. 4 gramas por dia. Não é miligrama não, é grama mesmo, tá? O nosso rim, ele elimina boa parte do potássio do organismo. Então é muito fácil a gente ficar com carência de potássio, tá? O principal sintoma que você começa a sentir é dormência nos membros, principalmente nas pontas dos dedos, né? Quando começa a ter dormência nas pontas dos dedos, nas extremidades, você pode aí contar que você está começando, né, um processo aí de carência de potássio, tá? Ó, atua no balanço e distribuição de água no organismo. Por quê? Porque controla a entrada e saída de água da célula, tá? Quem é que faz isso? Nosso rim, né? Tá? A urina, por exemplo, é a forma que o nosso rim tem de controlar a quantidade de água no nosso organismo. Ou seja, a urina diluída, muita água, né? Então não tá faltando água no seu organismo. Então o rim ele consegue eliminar uma boa quantidade de água. Agora, se você está com carência de água, o seu rim ele tenta ao máximo o quê? Guardar água, tá? Aí sua urina sai o quê?
super concentrada, muito prejudicial ao organismo. Porque muitas substâncias que deveriam sair diluídas, elas não saem, elas ficam retidas, tá? Então, olha lá. Atua no balanço e distribuição de água, age no relaxamento muscular, então é importante também, né? Atua na manutenção e equilíbrio ácido-base na célula, ou seja, a quantidade de ácido e base que a gente tem em célula, o potássio também está lá para fazer isso. Participa de processos de regulação da atividade neuromuscular. Essa, gente, é a principal que a gente não pode esquecer, tá? É a participação de quê? Do potássio no processo o quê? Na atividade neuromuscular. Transmissão de impulso nervoso. Não há transmissão de impulso nervoso, tá? Se você tiver com carência de potássio. Daí a dormência, tá certo? A dormência. Daí a tetania, tá? É um processo que seu músculo começa a ficar tenso, tá certo? Que ele não consegue relaxar. Ele não consegue relaxar porque está faltando impulso nervoso para ele relaxar. Por isso das câimbras? Por isso da cãibra. Um dos fatores, tá? Cãibra não é só potássio, não. É falta de oxigenação, é carência também de excesso de ácido lático, são outras coisas, tá? Mas potássio também. Ok, gente? Olha a quantidade. Não precisa decorar a quantidade, não. Só quero que você perceba que é muito. É muito porque ele é utilizado em grande quantidade. Muita coisa ele faz no organismo, tá? Tudo no seu organismo funciona através de impulso nervoso. Então, para tudo, tem que ter o quê? Potássio, tá? E como eu falei, como ele regula a quantidade de água, muitas vezes ele é perdido pelo nosso organismo de forma muito fácil, tá? Então, os principais problemas de saúde, né, causado pela carência de potássio, tá? O que é que pode acontecer? Distensão abdominal pelo processo que a gente tem. Gente, quando a gente fala em contração muscular, não é só esse músculo que a gente está vendo aqui não, né? Músculo esquelético. É o músculo interno também. Todos os nossos órgãos têm o quê? Músculo, um pouquinho de músculo, músculo liso, tá? Então, eles também fazem movimento. Então, o potássio participa da transmissão de impulso nervoso para esses músculos também. Então, você pode ter problema de distensão abdominal, as câimbras, né? A forte dor muscular. Pode induzir vômito, tá? Também. Diminuição de reflexo. Claro, por que diminuição de reflexo? Porque faz parte do quê? Da transmissão do impulso nervoso. Um reflexo no impulso nervoso? Tá? O que mais? Dispneia, que é dificuldade para respirar. Por que dificuldade para respirar? Tu respira como, criatura? Com contração e distensão muscular. Quem é que está mandando impulso para haver contração e distensão muscular? Os neurônios. O neurônio só faz isso na presença de potássio. Então, se você não tem potássio, tu vai ter dificuldade para respirar também, tá? Sensação de formigamento, tá? Dilatação do coração, mudanças na frequência de batimento cardíaco. Claro, né? Pela própria dilatação que o coração, né, pode sofrer, você vai ter aí também um problema, né? Da batimento cardíaco. Oi. Se pode gerar infarto? Pode, claro que pode. Tá? Seu músculo pode parar por excesso por fadiga muscular. Tá? O músculo pode ficar fatigado. Certo? Professor, isso relacionado à atividade física também? Não. Tá? Ó. Principais problemas, então, pelo excesso. Excesso também dá problema? Dá, né? Tá? Qualquer excesso. Então, distúrbio cardíaco, ou seja, gente, aonde dá problema da carência, normalmente dá problema do excesso também. Por quê? Porque o potássio está atuando da mesma forma, né? Então vai dar problema cardíaco, vai ter alteração no movimento do músculo e vai dar confusão mental. Por que a confusão mental? Por causa da transmissão do impulso nervoso. Gente, a mesma coisa de uma pessoa estar ligada numa tomada 110, né? Um aparelho está ligado no 110 e você enfiar esse aparelho no 220. Tá? É a mesma coisa, ele está com o potássio certinho, 110, aí tu coloca um excesso de potássio, dá uma carga excessiva para ele, tu enfia lá, né? Explode. Não dá, é muita coisa, tá? Mesmo princípio. Onde a gente encontra? Bom, pelo menos a gente encontra num monte de lugar, né, de alimentos aí que são mais corriqueiros, tá? Tipo feijão, tal, feijão, manteiga. Quando a gente fala feijão preto, feijão, manteiga, é feijão, tá? Cogumelo, espinafre, banana prata. Gente, banana
tá? Prata, d'água, como é que é? Maçã, nanica. A nanica é a d'água, não? É outra? Sei lá. Banana, tá? É o principal local onde você acha potássio, riquíssimo em potássio, banana. Se você já viu aquele povo que é jogador de tênis, né? Né? Aquele negócio, faz um esforço desgraçado, né? Aí quando senta lá no intervalo, não é? Banana, vocês já viram? Então, banana, por quê? Para repor potássio. Eles perdem muito potássio através do suor, tá? Então eles perdem muito potássio através do líquido, da água, regulação, né? Já não viu que o potássio participa da regulação da água? Então quando a gente transpira, a gente perde potássio. Tá? Jogador de qualquer atleta, né? Qualquer pessoa que está correndo, fazendo exercício. Come a bananinha que faz bem. Tá? Espinafre, cogumelo, damasco, tomate, abacate. Abacate também tem bastante potássio. Tá? Amora, cenoura, leite, ovo, pimentão, né? Curiosidade. Oi, amor. Bom? É porque a gente elimina de forma fácil também. Agora, você tem uma base, assim, mais ou menos, quantos pontos percentuais vai... Faço a mínima ideia. Não seria melhor você trocar, por exemplo, pelo Slocar, que só tem só potássio, não tem a dose? O problema de você trocar pelo Slocar é você, além de estar tomando Slocar, tá? Você está comendo alimentos que têm potássio. Então você está fornecendo mais do que você precisa, né? Na verdade, gente, Centro... esses repositores de sais minerais e vitaminas, a gente deve tomá-los com muita... na verdade, deveria tomar só por indicação médica mesmo, né? Mas a gente tem mania de tomar as coisas sem indicação médica, não tem problema, né? Tem problema sim, tá? Você pode gerar uma hipervitaminose, que é um excesso de vitamina no seu organismo, tá? Uma certa quantidade a mais de determinados sais minerais, e você pode ter problemas em relação a isso à sua saúde. Então, na verdade, a gente só repõe o que está fazendo falta. Tá? A gente só repõe o que está fazendo falta. A gente não precisa repor tudo, né? A gente repõe normalmente o que está fazendo falta. É muito alto, mas quem tem uma alimentação regrada, bacana, né? Como diversos, sempre tem uma quantidade de potássio boa. E, na verdade, quem precisa sempre estar repondo mais, tá se alimentando melhor de certos alimentos de potássio, são pessoas que realmente se desgastam mais, né? Fazem exercícios físicos. Tá? Porque através do suor, da quantidade de água que ingere, da urina liberada, libera bastante potássio. Então essas pessoas sim, tem que tomar cuidado de fazer a reposição. Aí normalmente o que essas pessoas fazem? Tomam Gatorade, né? Tomam isotônicos para fazer a reposição desses sais minerais. Tá? Oi, pera só fazer. Dá, mas a cãibra não é só potássio. Estava falando para ela. Um dos fatores é o potássio. O mais comum da cãibra mesmo é excesso de ácido lático. É uma outra substância. Tá? Fala. Mas aí não tem interferência com isso não. Mas tem interferência com outras questões. Tem sim. Tá bom? Gente, curiosidade, ó. A absorção do potássio é feita lá no intestino delgado. E olha aqui, ó. Sai através do suor, da urina e das fezes. Então a gente perde bastante potássio, tá? A gente tem que estar repondo isso aí, tá bom? Cálcio é outro, né? Grande quantidade de cálcio no organismo, tá? Mas ele está muito bem armazenado nos nossos ossos. Então normalmente a carência de cálcio, através da alimentação, ela consegue ser suprida para as principais atividades porque começa a retirar do osso. Só que isso vai gerar problema, né? Porque você está descalcificando os seus ossos, mas é um dos componentes que a gente consegue armazenar nos ossos, tá? Então tá aqui, ó, coagulação do sangue, importante, a gente não tem processo de coagulação sem cálcio, oxigenação dos tecidos, tá? Transmissão de impulso nervoso, a gente também precisa de cálcio, existem canais de cálcio, tá? Regularização de batimento cardíaco, equilíbrio de ferro no organismo. Lembra quando a gente falou do ferro? Tá? Então, tem ligação aqui com cálcio. Formação de ossos e dentes, tá? Indispensável na dieta de recém-nascido, criança, né? Gestante. Previne a osteosporose. Então, trabalha em equilíbrio com o fósforo. Tá? São os dois principais sais minerais dos ossos, gente. Cálcio e fósforo. Tá? São os dois. Agora tem uma coisa interessante em relação ao cálcio e aos ossos, que a gente vai ver lá na vitamina. Mas já guarda aí, só para você guardar, né? Na memória, quando a gente chegar lá, eu vou perguntar, você vai falar, tá? Ó, para que o cálcio
para que o cálcio ele realmente faça parte dos nossos ossos, dos dentes, né, ele seja armazenado, absorvido pelo organismo, precisa da vitamina D. Não adianta você ingerir cálcio e não ter vitamina D, certo? Ele não vai parar no seu tecido ósseo, tá? Ele sim, o cálcio, ele vai fazer parte da contração muscular, né? Ele vai fazer os outros papéis dele, mas ser absorvido no osso, para ficar lá compondo o osso, ajudar no crescimento, né? Aí não consegue não. É por isso que você tem que levar o bebezinho lá para quê? Tomar sol, não é isso? Toda criança tem que tomar sol e sem protetor solar, tá? Enfermeiras, tá? De 8 às 10 da manhã, você manda, né? A mãezinha sair com a criança no sol, um tempinho, sem protetor solar. Não vai adiantar nada entupir a criança de protetor solar e enfiar ela no sol para, né, para fazer síntese de vitamina D, que vai fazer não. Tá? Se não absorver o raio UVA, não tem síntese de vitamina D. E para absorver o raio, tua pele não pode estar protegida por fator solar. Só que um pouquinho, né, gente? Vai deixar a criança torrando, né? Manhã inteira, sem protetor solar. É 1 horinha, de 8 às 9 da manhã, um horáriozinho bom, né? Depois das 5 da tarde, tá? Não vai enfiar a criança meio-dia no sol, certo? Sem protetor solar. Você fala isso para alguma mãe, né? Vai, mãe de primeira viagem, né? Sei lá, tá? Vai torrar a criança lá no sol. Diga. O antibiótico, ele o quê? De cálcio? Não, na verdade não é que o antibiótico ele anula o efeito do cálcio, tá? Tem determinados antibióticos que não conseguem, certo? Fazer o seu efeito por causa do cálcio, não é que ele anula, tá? É porque o antibiótico ele vai agir, por exemplo, nas infecções de uma determinada bactéria, tá? Para poder destruir a bactéria tem que atravessar a membrana. Muitas delas são dependentes de cálcio. Tá certo? Mas veja só, não é uma relação direta não, tá? Não é que nasce com mancha, uma formação dentária, tá? Mas não é questão disso, não é que ele interfere, tá certo? É porque ele utiliza o cálcio. Como eu estou te falando, para absorver, né, para o antibiótico fazer o efeito, não é que ele bloqueia o cálcio, ele precisa do cálcio. Muitos antibióticos precisam do cálcio para fazer efeito. Então o antibiótico ele acaba roubando um pouco de cálcio no organismo. Alguns, não são todos, que tem bactérias de diferentes tipos. Tá? Tem bactéria lá que tem barreira a mais, que a gente chama de gram positiva, outros são grãs negativas, tá? É diferente, mas ele não anula, tá certo? Mas aí nasce com mancha, né? Naquelas manchas dentárias e tal, tá? É o enfraquecimento, tá bom? Mas não, assim, não bloqueia a ação do antibiótico não, tá? Certo, gente? Então lembra, né, de mandar a mãezinha de 8 às 9 da manhã, ou depois das 5, para a criança tomar sol, para conseguir fazer essa absorção do cálcio, tá? Carência. Então, claro, né, gente, se participa da formação dos ossos, a carência vai causar o quê? Deformação óssea, enfraquecimento de dentes, tá? E o excesso, olha lá as pedrinhas dos rins, né? Não consegue ser eliminado, então causa pedra de rim, hipercalecemia, ou seja, muito cálcio no organismo começa a se acumular em determinadas regiões, e insuficiência renal. Por que insuficiência renal? Porque as pedras nos rins começam a se acumular lá na região da função renal, né, no glomérulo, e impede que o rim funcione adequadamente, tá? Olha a quantidade, 1.000 a 1.300 miligramas por dia. O cálcio, gente, ele não é eliminado tipo potássio do nosso organismo, né? Então, daí a gente precisa mais dele em quantidade do que o cálcio. Não pela função, mas sim pela forma de eliminação, tá? A gente elimina o potássio de diferentes formas, urina, fezes e suor, né? A gente não tem cálcio sendo evaporado pelo suor, tá? Então, a gente consegue resguardar um pouco mais, mesmo porque ele está nos nossos ossos, certo? Então, a gente precisa de uma quantidade menor, tá? O iodo, lembra do iodo? O iodo, né? O iodo é indispensável para o bom funcionamento da tireoide. Essa é a principal função dele no nosso organismo, tá? Quando fala em iodo, é disso aí que você vai lembrar. É o bom funcionamento da tireoide, tá? Então, ele previne o papo, né? Que é justamente a doença, né? Que a gente vai ter aí. O cretinismo é ótimo, né? Gente, cretinismo não é a pessoa cretina, tá? Uma relação, tá certo? Cretinismo é o nome dado a uma doença da tireoide, tá bom? É um papo cretino, exatamente, é um papo cretino.
No Brasil, né, como em outros países, o iodo é acrescentado, como eu falei para vocês lá no nosso sal, né, o sal iodado. Supre a maioria das necessidades, esse sal iodado, produtos marinhos, né, e alguns vegetais. Não sei se você está conseguindo ver aqui, ó, tá? Esse aqui é a doença, o bócio ou o papo, né? A tireoide, ela cresce, ela hipertrofia, tá? Devido à carência de... Ali também tem, ó. Devido à carência do iodo. Hã? Nunca vi. É? Não. É? Não. Ó, então a carência, tá? Causa o bócio, que é a doença relacionada a problemas na tireoide com o crescimento dela, tá vendo? Tireoide normal, carência do iodo, ela cresce, tá vendo? Aí dá, né, o que a gente chama de papo ou bócio. Esse é o iodo, tá? Magnésio. Gente, magnésio é uma coisa interessante, certo? Ele regula a célula nervosa. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm problema de cefaleia, não cefaleia comum, mas a enxaqueca, tá? Pode estar diretamente relacionado à carência desse mineral, de magnésio. Memória, né? Aquelas memórias de curto prazo, por exemplo, você deixa uma chave aqui, tá? Caraca, cadê a chave? Onde é que eu coloquei? Eu tenho certeza que eu coloquei ali. Não, você colocou em outro canto, mas você está dizendo que deixou ali, né? Tá? Então, isso pode ser, né? Pode ser carência de magnésio, certo? Porque ele faz regulação das células nervosas, tá? Outra coisa, ajuda na formação de anticorpos, alívio de estresse, né? Então, diz que quando a pessoa está muito nervosa, fala, toma magnésio aí, minha filha, né? Para dar uma ajudada aí, para regular esse estresse, justamente para ajudar na função nervosa, dar uma acalmada, né? Nos nervos, né? Atua também na formação de tecido, ossos e dentes, então o magnésio a gente também consegue encontrar armazenado nos nossos ossos, em menor quantidade que o cálcio, em menor quantidade que o fosfato, mas a gente também tem magnésio nos nossos ossos, nos nossos dentes. Ajuda a metabolizar também os carboidratos, tá? Fonte de magnésio. Verdura, folhas verdes escuras também, ó, lá onde a gente encontra o ferro, tá? A gente encontra magnésio. Agrião, espinafre, alguns grãos ásperos, como as nozes, carne, gomas, leite, frutas cítricas, leguminosas, cebola, tomate e mel, tá? São locais onde a gente pode encontrar magnésio. Carência também provoca extrema sensibilidade ao frio e ao calor, justamente porque está mexendo com as regiões de terminações nervosas, né? O magnésio, tá? Excesso, bom, não tem nenhuma evidência de efeito adverso do consumo de magnésio, né? Em excesso, naturalmente, aí, proveniente de alimentos. Dosagem 420, tá? A 310. Gente, o magnésio não sei se vocês dá força, né? Na minha época, deixa eu falar na minha época de novo, esse negócio de minha época é difícil. Há um tempo atrás, né? Tinha um desenho, que era aquele desenho do marinheiro Popeye. Vocês lembram? Vocês lembram de nada? Você nem era nascido. Eu lembro. Tá? Oxi! Né? Então tinha lá o marinheiro Popeye. Quando ele queria ter força, o que ele comia? Espinafre, né? Rico lá em magnésio, tá? Então, marinheiro Popeye aí, certo? Oi? Oi? Por quê? Porque a mulher é mais inteligente, né? Então a gente usa mais a... É que normalmente a mulher, ela tem mais funções fisiológicas do que o homem em relação a desgaste, né? Não, é sério, em termos de queima de energia e tudo, para algumas funções, a mulher, ela utiliza boa parte do seu metabolismo em maior quantidade do que os homens, tá? A nossa memória, o nosso cérebro, entende? Ele tem um funcionamento assim incrível, né? Incrível, tá? Então a quantidade de magnésio, você já viu a questão da confusão mental? Né? Então a mulher, para não ter confusão mental, tá? Porque o nosso cérebro está sempre muito ativo, então a gente precisa, né, do magnésio. Não, lavar a louça é coisa simples, o homem consegue fazer sem problema nenhum, tá? É para atividades complexas, né? Então a gente tem aí um alto grau. Não, na verdade é assim, gente, o magnésio, sem brincadeira, né? Magnésio, ferro, determinados tipos de componentes que fazem atuação em processos nervosos, em sangue, tudo isso, o que acontece? Nós, mulheres, necessitamos um pouco mais, é devido à questão menstrual mesmo, tá?
de impulso nervoso, tudo isso. Então a gente tem uma concentração de alguns minerais a mais do que os homens, tá? A gente é mais inteligente mesmo. Também, você pode comer se por acaso você estiver com carência, né, nutricional dele, também, tá? Hoje em dia, você chega na farmácia, né, você fala assim, vou me alimentar, né? Aí você coloca lá, preciso de zinco, preciso disso, você vai colocando lá nos pacotes. Ou então você compra lá de A a Z, né, toma lá, certo? Só tem que tomar cuidado com isso, como eu já falei, tá? Nem sempre você está necessitando de todos aqueles minerais ou de todas aquelas vitaminas. Tá certo? Um excesso delas no seu organismo vai gerar problemas. Então, normalmente você vai direcionado. Você faz um exame de sangue, né? Muito simples. E aí você vê qual é a carência nutricional que você tem. Então, você vai lá, se for muito, você recorre ao suplemento para regularizar, tá? Se não for tão grande, você regula através da alimentação mesmo, né, gente? Tá? Como uma bananinha a mais, né? Um espinafrezinho a mais, tá? Oi. Não, a menopausa é questão hormonal. Tá? Aí como a maioria dos hormônios também regulam concentrações de determinadas substâncias no nosso osso, tá? A mulher tem uma tendência maior depois da menopausa a ter a osteosporose. Tá bom? Gente, vamos lá, sódio, tá? Depois do potássio, né, a gente vai utilizar muito sódio, lembra? São os dois lá da transmissão do impulso nervoso, tá? E a gente também consegue eliminar bastante sódio. O nosso rim faz um excelente controle da quantidade de sódio no nosso organismo. Ele costuma eliminar todo o excesso de sódio no nosso organismo. Tá? Então, o que o sódio faz? Regula líquido no organismo, assim como o potássio. Lembra que ele faz regulação de água? Então também faz regulação de líquido. Isso daqui é bem importante. Não sei se você já viu, a pessoa quando está com os membros inchados, né? A pessoa fala assim, você está comendo muito sal. Você nunca ouviu falar nisso, não? Você está com o tornozelo inchado, começa a ter perna inchada, a pessoa fala assim, eu acho que você está comendo muito sal. Tá? Por quê, gente? O sal, ele faz a regulação da quantidade de água. E normalmente o que ele faz com a água? Ele prende a água. Tá? Ele retém a água no seu organismo. Tá certo? Então, normalmente, quando você começa a ter inchaço em algum membro, né, os edemas que a gente chama, pode ser sim excesso de sal, que indica um mau funcionamento renal. Por quê? Porque o sal não é para estar retido no seu organismo. O sódio é para ser eliminado. Então, se você está retendo, é porque o seu rim não está fazendo o papel direito dele, tá? Então, inchaço nos membros é uma coisa importante, é um sinal importante de verificação da sua função o quê? Renal, tá bom? Aumento de pressão também, né? Também pode indicar um mau funcionamento renal. Às vezes tem nada a ver com o coração, tá? Às vezes é o rim que não está funcionando direito. Então, regula os líquidos, influi na contração muscular, por quê? Porque ele é responsável lá pelo impulso nervoso. Impede o endurecimento, né, do cálcio e do magnésio, que pode formar cálculo lá na região biliar, tá? Na região dos néfrons, tá? Que são as unidades lá do rim, filtradora do rim. Isso aqui, ó, nefríticos, é do rim, tá, gente? É a região do rim. Previne a coagulação o quê? Sanguínea. Olha quanto a gente precisa. Gramas também, né? 1,2 a 1,5 gramas por dia. Agora, gente, sódio tem na maioria dos troços que a gente põe na boca. Tá? Coca zero, então, refrigerante zero, é riquíssimo em sódio. Tá bom? Então, assim, além dos alimentos, né, algumas bebidas também são ricas em sódio. Tá? Fonte. Por que tudo que a gente come tem sódio? Por causa do sal de cozinha. Tudo que você cozinha, tu não põe sal? Então, você põe sódio, tá? Peixe, carne defumada, embutidos, né? Salame, salsicha, vegetais, tá? Cenoura, grão, cebolinha, ovos, queijo, noz, aveia. Carência. O que causa carência? Mesma coisa lá do potássio, lembra? Pode gerar o quê? Cãibra por causa do impulso nervoso. Retardamento na cicatrização de ferida. Por quê? Porque participa da coagulação sanguínea, tá? Assim como o cálcio, tá certo? Também participa da coagulação sanguínea. Lembra do cálcio que a gente falou? Não participa da coagulação sanguínea? Participa, tá? Excesso. O excesso de sódio todo mundo sabe, né? Pressão alta, tá? Risco de ataque cardíaco.
Pode aumentar a quantidade de cálcio excretada pela urina também, tá certo? Então, assim, o sódio, né, ele é muito utilizado no organismo, por quê? Porque ele faz parte dos impulsos nervosos, tá? É necessário. Nosso rim consegue controlar bem a quantidade de sódio? Consegue, tá? Mas para isso a gente tem que dar água para ele, tá bom? Para ele diluir esse sódio, tá? Senão, não dá certo. Zinco, a gente não fala que vai de A a Z, né? Z por quê? Por causa do zinco. Gente, o zinco, assim como o selênio, né? Ele é um mineral o qual ele tem uma utilização no nosso organismo, tá? Pequena, mas ele é fundamental. E sabe onde ele é fundamental também? Durante a formação do desenvolvimento embrionário, tá? Porque olha só a atuação dele, ó. Ele é componente de várias enzimas e proteínas, tá? Gente, sem enzima, sem proteína, nada funciona. Pode já pôr isso na tua cabeça, tá? Sem enzima e sem proteína, basicamente nada no nosso organismo vai funcionar. Então, um componente importante de algumas enzimas e de proteínas é quem? É o zinco, tá? Atua no controle cerebral, né? Em relação ao quê? A musculatura. Combate a acne. Isso aqui é uma coisa interessante. Muitas pessoas, às vezes, principalmente na adolescência, acham, né, e vê que a questão da acne, claro, está extremamente relacionada à questão hormonal. Está sim. Mas muitas vezes a acne tardia, né? Aquela acne que aparece em adulto, tá certo? Essa coisa toda. Muitas vezes, quando começa a aparecer isso, não é mais a questão hormonal. É questão o quê? De carência de zinco. Tá? O zinco ele é fundamental para a manutenção da saúde da nossa pele em relação ao quê? A infecções como a da acne, tá bom? Ajuda na cicatrização de feridas, estimula a defesa imunitária. Isso daqui, ó, você não pode esquecer nunca do zinco, ó. Porque ele é fundamental lá no desenvolvimento embrionário para justamente a criança conseguir, né, ter o desenvolvimento da sua primeira parte imunológica. Então, a mulher, quando está gestante, você pode ver lá, ela tem uma suplementação de duas coisas importantes. Ácido fólico, né, que é um tipo de vitamina que a gente vai ver lá já já, tá? E zinco, tá certo? O que gera carência de zinco? O que pode gerar a carência de zinco? Se ele está ligado, por exemplo, à questão da regulação da acne. Então, pode gerar uma pele mais acneica. O que mais que o zinco faz? Estimulação neuromuscular, né? Sistema nervoso. Carência de zinco, tá? Diminui a produção de hormônio masculino, tá certo? No caso, favorece o diabetes, provoca alteração no paladar também, tá? Essa questão aqui, ó, de diminuir a produção de hormônios masculinos, isso aqui é muito importante, tá? Os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, que é o principal hormônio masculino, certo? A síntese da testosterona, né? Lembra lá, participa de algumas enzimas e proteínas, né? O zinco ele é fundamental para o funcionamento de algumas enzimas e de algumas proteínas. Uma dessas enzimas é a que faz a conversão, né, em testosterona, tá? De um elemento que é parecido com o colesterol, ok? Então, se não tiver zinco, não se tem o quê? Testosterona, tá? Então, muitos homens, quando estão com carência de testosterona, faz exame, né? Aí fala, estou perdendo a minha masculinidade, né? Assim, estou me sentindo meio fraco, meio esquisito, né? Assim, de coisa. É, falta de testosterona. Pode ir lá. E mulher também, viu? A gente também tem testosterona, tá? Também é necessário pra gente, só que é claro, em menor quantidade, né? Os nossos hormônios são diferentes. Substituir o zinco, sem ser com medicação. Alimentação, carne vermelha. Você não come ovo, você não come peixe, você é vegetariana, você é vegano, né? Então você não come nada que é carne derivada de bicho, tá certo? Ué, come nozes, come aveia, come leguminosa. Come feijão, tá? Gente, o único problema, já que a gente tocou, ela falou assim, eu não como carne, não como isso, né? O único problema, de fato, pro vegetariano, tá certo? Não vai ser nenhum sal mineral, tá? Vai ser uma vitamina proteica, tá certo? Que é a vitamina B12. Porque esta droga desta vitamina, a gente vai ver que ela só é encontrada na carne vermelha. Se você usar
tá? Então, quem não come carne vermelha não tem absorção de vitamina B12. Mas é simples, né? Vai lá na farmácia, compra lá complexo B e toma. O vegetariano não vai morrer, né, por carência de vitamina B, tá? Ele vai lá e faz a suplementação, tá? Faz a suplementação, tá certo? Então, assim, fala, o cara vai ser vegetariano, então ele vai ter sérios problemas de saúde. Pelo contrário, tá? Está mais do que comprovado que a diminuição do consumo de determinados fatores animais faz muito mais bem à saúde do que o consumo que a gente tem até excessivo deles, tá bom? Mas tem que fazer a suplementação de B12, tá bom? Senão aí não tem condição, tá? Excesso reduz a quantidade de cobre no organismo, tá bom? O cobre, na verdade, tem função neurológica também, mas a gente tá muito sã. Por último, o flúor, tá? Senta aí, criatura. Tá? Por último, o flúor. Tá acabando, gente. O último é o flúor, tá? Todo mundo já ouviu falar no flúor, não já? Claro. Onde é que você encontra ele? Na pasta de dente. Onde é que eu vou consumir flúor? Na pasta de dente. Cara, tu não vai comer pasta de dente, né? A não ser... A gente comia pasta de dente, aquelas gostosinhas, lembra? Tinha, nem tem, hoje não tem mais não, tem? Tem? Aquelas de criança. Tandy, é isso, Tandy de uva. Ah, é bom, né? Aquilo ali, qualquer criança gosta de escovar o dente com Tandy, né? Pra comer a pasta de dente. Gente, ó, calma. Presta atenção, isso é prejudicial, tá? É gostoso, mas é prejudicial, porque pode causar um excesso de flúor. Carência de flúor é ruim, mas excesso também é. E se você começar a comer pasta de dente, certo? Você pode causar um excesso de flúor. O principal, ó, claro, né? Se tá na pasta de dente, o que é que você acha que o flúor faz? Né? Protege dente, previne cárie dentária e osteosporose. Onde mais você encontra flúor? Não, tem um local que é obrigatório ter concentração de flúor. Água, tá? A nossa água, ela é fluoretada. Ela tem uma dose de flúor, certo? Justamente para carência, né, de flúor no organismo não acontecer, para prevenção de cárie dentária também. Pessoas carentes, às vezes não tem condição, né? Não tem acesso às pastas de dente e tudo. A água tem que ser fluoretada, tá? Fonte, a água, chá, peixes, produtos dentais, claro. Tem também no agrião, no alho, aveia, brócolis, beterraba, cebola, couve-flor, maçã, tá? E trigo. Carência ajuda a desenvolver as cáries dentárias, tá bom? Agora você pode comer. Vai. Manda pra mim. Eu prefiro que você mande pro meu e-mail. Professor, esse é o e-mail da turma de enfermagem. Enfermagem, né? Farmácia? Esse é o e-mail da turma de farmácia. Bom, eu só dou farmácia só morfologia, então pode ser assim. Diga. Eu vou ter que ir. E pelo menos você já tem a matéria? Tá? Estuda, tá bom? Pode deixar. Tem dia que, como a gente mora em Paternada, a gente vem no ônibus. Aí tem dia que a gente vai chegar um pouco atrasado, entendeu? É meio longe, né? De Paternada. Tá. A gente começa sempre a aula 7h20, 7h30 mesmo, né? Presta tua tomada? Vamos dar Presta, pega lá. stop aí enquanto... O quê? Ah, eita. E-mail de enfermagem.